Fala aí, pessoal, olá a todos. Olha só, vamos aqui falar sobre questões de nível mais complexo do assunto de radiciação e potenciação, ok? Então, vamos ver. É como obter base forte matemática, aí vamos aqui para a parte que é 28/5, 28, parte 28, subparte 5/5. E agora vamos falar sobre questões complexas que envolvem radiciação e junto com potenciação. Né? E o que acontece? Quando você... Então, essa questão aqui, né, ela fez parte de uma postagem, ela faz parte, né, de uma postagem que fala sobre questões de nível, de baixo nível de dificuldade, que não são consideradas desafio. Por exemplo, uma questão dessa aqui, ela é considerada de grande desafio. Assim como temos também essa questão daqui, ó. Temos essa questão aqui, ó, né? Olha essa daqui. Ela também é considerada de grande desafio, que tem a ver com potenciação. E fez assim, tipo um confronto, né? Uma comparação com questões. Então isso aqui é questão realmente de desafio. É uma questão de grande nível de dificuldade, ok? E que envolve propriedades aqui, tem que estar por dentro das propriedades. E ele fez aqui aqui, né? Vamos dizer assim, um confronto aqui com questões. Essas questões desse tipo aqui, elas não são consideradas desafio. Elas são consideradas questões propostas para você reforçar a teoria, para você treinar a teoria. Aqui você tem uma questão de potenciação, por exemplo, aqui você tem uma expressão numérica que nós usamos, que faz parte do conjunto dos números inteiros, não negativos e não positivos, tá? E obviamente envolve também questões de números naturais, tá lá. Então, aqui, e tem essa questão aqui também que não é considerada desafio, que são esses aqui, ó. Por exemplo, tem essa aqui, ó, uma expressão numérica aqui, ó, bem simples, tá? Não é considerada desafio, né? É apenas uma questão que um dia, há muitos anos, há muito tempo, assim, vou botar assim, anos 60, anos 70, foram consideradas um dia uma questão de vestibular para a época, que agora para hoje em dia não se faz uma pergunta de questões como essas aqui, tá? Assim diretamente, a não ser que caia numa fórmula de física e você vai e cai ali e cai na expressão e você tem que resolver. Então, por exemplo, essa daqui então, né, que envolve aqui divisão de frações, não pode ser considerada questão de desafio, né? É uma questão apenas de nível de compreensão, de conhecimento e compreensão, tá? Tá lá. O que acontece? Então, por exemplo, se eu fosse querer fazer uma questão dessa daqui, então deixa eu, né, fazer aqui, ó, só para ter uma ideia, aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar essa questão aqui, tá lá, que você aparece, né, em muitas postagens que eu vejo aí, de questões como essa daqui, e eles botam como questão de desafio, quando na verdade não deveria ser desafio, novamente eu falo, porque são questões que são exercícios comuns, né, para você, por exemplo, saber como você anda com a sua base sobre divisão de frações aqui. Porque aqui você vê que é uma divisão de fração e que envolve números negativos. Aqui, ó, você vê aqui um negativo aqui, né? Por exemplo, aqui é menos 1/8. Quando você tem aqui menos 1/8 aqui, tá lá. Então tá aqui, ó, menos 1/8, né? Dividido. Aí faz aqui tipo uma pegadinha que coloca o negativo aqui nesse 8 aqui, ó. E quando na verdade esse negativo, por exemplo, se você for arrumar desse jeito assim, ó, na verdade seria menos, assim, ó, 3/8 assim, ó. E fica assim, ó. Tá? Porque se você pegar aqui, você vê que o 3 aqui, ele é positivo aqui, ó. Não aparece, mas é um sinal de positivo. Mas com menos, dá menos. Então aí você coloca aqui, ó. Tá? Só para não haver confusão ali, para ficar como ele. E outra coisa, quando você tem, diante de uma divisão e multiplicação, tanto a divisão quanto a multiplicação, você pode pegar um sinal negativo aqui com esse negativo e fazer menos com menos dá mais, pronto. Então você já sabe que o valor aqui vai dar positivo. Pronto, eu já resolvi esse problema do sinal, só para ter uma ideia aqui. Aí você vai pegar esse 1/8 aqui, ó, esse 1/8 aqui, ó, pronto. Mantém o primeiro, coloca a multiplicação, e você inverte esse daqui, ó, vai ficar 8/3, ó. Pronto, para fazer assim.
E você vê que diante de uma multiplicação aqui, ó, você vê que está multiplicando, ó, diante de uma multiplicação. Se você encontrar esse número aqui no numerador e outro número aqui no numerador, na outra fração, ó, iguais, você pode cortar e você vai ficar dando, dar 1/3, ó. Tá lá. Em vez de você ficar fazendo isso daqui, ó, lógico que você pode fazer isso aqui se quiser. Por exemplo, ó, diante de uma multiplicação, você pode pegar 8 vezes 1, 8, sobre 8 vezes 3, 24. Ó, você pode fazer isso aqui. Só que depois você vai ter que lembrar que existe simplificação de frações, em que você tem que pegar essa fração daqui, ó, tá ali, ó, pronto. E você vai ter que reduzir ela, né? Simplificar. Então vai ficar, por exemplo, você pode dividir aqui 8 por 8, ó, direto, ó. Tá? Porque se o 24 é divisível por 8, 8 aqui por 8, então vai ficar 1 sobre 3, ó. Tá? Você chega no mesmo resultado aqui, ó, né? Esse 3 aqui, 1/3, aliás, perdão, e você chega nesse 1/3 aqui, ó. Dessa forma ou dessa aqui, ó. Cortou. Você só faz isso quando estiver diante de uma multiplicação. Na divisão não faça, ok? Só na multiplicação, quando se trata aqui de frações. Então, esse tipo de conhecimento aqui, né? Esse conhecimento aqui é o que leva você a fazer esse tipo de questão aqui, ó. Você faz esse tipo de questão que realmente, esse aqui merece o título de sendo de grande desafio, porque ele é de grande desafio. Então eu fiz aqui uma introdução, tá? Para mostrar aqui, comparar aqui essa efetuação aqui, né? Essa armação aqui, e comparar com essa daqui. Então agora vamos ver, pegar a questão que ela merece ser de grande desafio. Então vamos ver aqui, começar. Então essa 28.5, essa apresentação aqui, 28/5, vamos aqui ver sobre radiciação agora. E aí envolve radiciação e potenciação, ok? Vamos aqui nesta live fazer, aqui, eu posso depois colocar uma outra questão, tá? Eu vou colocar uma e aquela questão aqui. Então vamos lá, ó, sem mais delongas, ó, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, então vamos lá fazer. Vamos então ver como é que é. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, ele fala, simplificando essa expressão daqui, o que eu estou notando o quê? Vamos lá, quando se tem base forte, quando você nota aqui essa expressão, você está vendo que é uma expressão fracionária, você tem o numerador e o denominador. O que acontece? Quando é o que leva aquela propriedade aqui, quando você estuda lá, perdão, os radicais, é assim, por exemplo, você tem aqui raiz, tá lá, de uma fração, por exemplo, você tem 5/3, pronto, tá aqui, ó. Você tem a raiz de uma fração, tá lá. Quando você tem a raiz de uma fração, o que acontece? Pode ser de uma fração, pode ser a raiz de uma expressão, por exemplo, x menos 1 sobre 4 menos 3x. Pronto, você tem assim, ó. Assim, o que você vê aqui? Você vê que você pode pegar cada um deles e botar na sua respectiva raiz. A raiz de 5/3 é a mesma coisa que você fazer assim, ó. Raiz 5 sobre raiz 3. Você separar. Aqui, por exemplo, você tem, tá lá, vou botar nesse espaço aqui, ó. Raiz de x menos 1 sobre raiz de 4 menos 3x. Tá aí. Quando é forma fracionária, né? E você colocar cada um deles. Pronto. Isso aqui, o que eu acabei de fazer? Acabei de fazer só um exercício simples de aplicação de propriedade, de raiz, né? Do estudo dos radicais, que a gente ainda vai ver o estudo dos radicais de uma forma mais profunda, né? Então já adianto que a gente vai estudar radicais aqui, ó, usando essa propriedade quando se trata aqui de fração, ok? Então, o que acontece? Então, quando eu já olho isso daqui, é de tanto você fazer aquela exercício de aplicação de propriedades, de tanto você ficar fazendo, treinando, o profissional de ensino lá ensinando isso aqui, toda hora ele falando,
eu já sei que quando eu for pegar, não importa, pois é, aqui tá a raiz enésima, não importa. Você vai pegar e você vai separar. Então, ó, o que eu acabei de fazer? Ó, eu vou pegar, ó, raiz, eu vou separar, ó, raiz enésima de 600 sobre aqui. E eu vou pegar raiz, ó, enésima de 25, ó, pronto. Elevada a n mais 2 menos 5 elevado a 2n mais 2. É a mesma coisa. Olha lá, mesma coisa. Porque você vai trabalhar separado um com o outro, ok? Por enquanto eu vou manter esse daqui, o de cima aqui, eu vou manter ele, né? Não vou trabalhar com ele agora, com a raiz enésima de 600. Eu não vou fazer isso aqui agora, para saber o que eu posso fazer aqui, antes de mexer com esse aqui. Por quê? Por que eu tenho que mexer com esse aqui primeiro embaixo? Porque você está vendo que aqui, ó, você está vendo que é tipo aqui, essa expressão aqui, e tem ainda o sinal de menos aqui, ó, entre um e outro aqui, ó, tá? Então eu não vou mexer com ele agora. O que eu vou fazer? Então vamos ver uma coisa aqui. Eu vou manter, ó, vou botar aqui a raiz enésima. Já vou começar a mexer, ó, com ele aqui, ó. Eu tô vendo aqui que você tem 25, olha só que coisa, né, ó. 25 elevado a n mais 2, menos 5 elevado a 2n mais 2 aqui. Aí você fica pensando, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Quando você estuda lá a potenciação, e você olha, e que envolve base e expoente, né, base e expoente, né, assim, ó. Assim, ó, base e expoente. Base e o expoente pode ser, por exemplo, uma expressão, como a gente vê aqui. O que for, tá lá. Beleza. Aí eu olho aqui, que a base aqui, por exemplo, 5 e a base aqui é 3, eles são números primos, tá lá. Mas aí quando eu olho uma situação assim, por exemplo, 25 elevado a 4x, tá lá. 25 elevado a 4x. Ah, pode botar o mais 2 ou não, menos 1, seja o que for aqui, mas eu vou botar assim. Aí quando eu olho aqui a base, aqui, ó, pronto. A base aqui, eu já me leva logo a querer fatorar, que fica 5 ao quadrado, porque 25 é 5 ao quadrado, porque 5 vezes 5 é 25. Tudo isso, ó, elevado a 4x, ó. Pronto, faço assim, ó. Lembrando a propriedade lá da potenciação. Vamos lá, você mantém aqui a base. Aí você pega esse expoente e multiplica por esse expoente aqui de fora. Vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes x, então é 8x. Pronto, ficou assim. É assim que fica, vamos dizer assim, simplificada, ok? É isso, né? Com base de você estudar tanto isso assim no exercício proposto, que não é considerado desafio, porque ele faz parte ali para você, né, ter base. Aí quando eu olho aqui 25 e 5, então eu já sei que eu tenho que mexer com esse aqui, ó. O 5 eu não vou mexer com ele, eu tenho que mexer com ele aqui, ó. O 25 aqui, se você for ver, ele é 5 ao quadrado. Tudo isso elevado, olha só, n mais 2. Viu como é que ele é considerado desafio? Ó? N mais 2 menos, olha só isso aqui, 5, 2n mais 2. Tá lá. Pronto. Olha só o que isso aqui aconteceu aqui. Aí o que acontece? Aí eu vou pegar a raiz enésima, tá? Se você quiser pegar essa parte aqui toda, fazer separado, depois você joga aqui de novo para a raiz enésima, não tem problema, tá? Aí vamos lá, aí o que eu tenho aqui, ó? Vamos lá, propriedade, pega a base, mantém ela aqui, olha só, aqui é um número multiplicado por uma expressão. E a gente não pode esquecer que quando você pega, por exemplo, um número que você multiplica por uma expressão, assim, onde envolve o mais e o menos, esse aqui é diferente, ó. Aqui não tem mais e menos, aqui é como se fosse uma multiplicação aqui, ó. Quando tem multiplicação, você pode ir direto, ó, 4 vezes 2, 8, 8x, pronto. Agora, quando é assim, tem que ter muito cuidado. Diante de soma e menos, você tem que pegar
multiplicar esse com esse, mais esse aqui com esse. Aí fica 2 vezes n, 2n, ó, mais, se não tiver cuidado, se não tiver nenhum sinal aqui de menos, tem que ter também cuidado, né? Mas como não tem, ó, então é mais com mais, tá beleza, ó. Igual aqui, ó. Outra coisa, tem que tomar muito cuidado com isso aqui também, ó. Ó, positivo, positivo, dá positivo, ó. Positivo com positivo, dá positivo. Então, já sei que vai dar positivo aqui. Aí vai ficar 2n, 2n e 2 vezes 2, ó, 2n mais 4. Assim que fica, tá? Então, você vê aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, 2n mais 4, ó. Isso aqui tem que tomar muito cuidado com isso, ó, né? Tá aqui, ó, pronto. Aí vai ficar aqui 5 elevado a 2n mais 2, ó. Tá aí. Pronto. E agora, o que que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, ó, olha isso daqui. Olha isso daqui como é que é. Vamos lá. Você tá vendo que o expoente aqui, o expoente, ele é uma expressão aqui, como esse expoente também é uma expressão, tá? Vamos lá. Uma outra coisa aqui é o seguinte, olha só isso aqui, gente. Quando você tem aqui, você vê que um expoente aqui, ele tem um sinal de mais, o sinal de mais aqui, podia ter tido menos, né? Mas é o mais. Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, por exemplo, quando você tem aqui 7 elevado a 2 mais 3, ou por exemplo, você tem o 7 elevado a 2 mais, em vez do 3 eu vou botar uma letra A, por exemplo, pode ser o N também, igual da questão. Tá dando soma, o que que acontece? Aqui não é 2 mais 3, poderia somar 3 mais 2, 5, tá bom? Mas lembrando que isso aqui, ele veio assim, ó. É você pegar 7 ao quadrado, ó, propriedade, ó. Bota vezes, bota a base. Ó, aqui não é a base. Diante de uma soma de diminuição, pega a base, separa, ó. Base 7 ao quadrado, bota vezes e 7 ao cubo. Pronto. Diante do sinal de vezes. Diante do sinal de multiplicação, as bases somam. Aqui agora 2 mais A. Com letra, ó. 7 ao quadrado vezes 7A. 7 ao quadrado vezes 7A, ó. Diante de uma multiplicação, ó. Tá aqui. Ok? Muito cuidado com isso aqui, tá? Ó. Então, quando eu vejo isso daqui, então eu vou fazer raiz enésima, ó, vamos lá? Então já sabe, estou fazendo aqui separado, depois eu junto com esse raiz enésima de 600. Então vai ficar 5 elevado a 2n, olha só, multiplicado por 5 elevado a 4, aqui, menos 5, olha só, 5 elevado a 2n. Esse 2n, reparou que é igual a esse aqui? Tá legal. Depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma aplicação de produtos notáveis, né? Quer dizer, é a aplicação de um assunto que é trabalhado junto com produtos notáveis, né? Então tá. Que é a parte de você colocar um fator em evidência. Quando você estuda lá expressões algébricas, então vamos ver como é que é, ó. Tá aqui. Pronto, o que que acontece? Quando você trabalha com expressões algébricas, vamos lá, o que que são expressões algébricas? Expressões algébricas são aquelas em que você tem um número associado com letra e você pode somar com outro número associado com letra, como se fosse assim, ó. Tipo, vamos lá, 2A mais 6B, assim. 2A mais 6B. Isso aqui é uma expressão algébrica, né? Que você tem aqui diante do sinal de mais, ou você pode ter um sinal de menos. Assim, 4y. É uma expressão algébrica. Número associado com letra, e que estão diante do sinal de mais ou menos aqui, tá? Quando você tem dois termos aqui, ó, aí tem aquelas denominações, binômio. Tem o monômio. O monômio é quando você encontra só uma letra com um número com uma letra. Monômio. Ah, você quer formar trinômio? Então você tem três termos
que são separados por sinal de mais e menos, tá? Tá lá, esse aqui é um monômio. Se eu quiser colocar um trinômio, eu posso colocar 11x mais 22 y. Pronto, tá lá. Né? Tá aí. 3 termos. Tá aqui, ó, separado por sinal de mais e menos. É o que você vê aqui. Agora, aqui existe, isso aqui já é especial. Quando você vê que, olha só, quando você vê que algo aqui, ó, esse aqui tem uma igual a esse aqui, ó, vamos lá. É aí que você entra numa propriedade que é chamada colocar o termo em evidência. O que é colocar o termo em evidência? É você fazer assim, ó. Aqui não é 5 elevado a 2n e 5 elevado a 2n, você põe um só. 5 elevado a 2n, pronto, tá lá. Olha como é que eu estou envolvendo essa questão aqui com expressões algébricas, termo em evidência, tá lá. Propriedades de radicais. Olha quanta coisa estou envolvendo. Potenciação, né? Radiciação já entrou aqui, né? Radicais, tá lá. Potenciação, propriedade de potenciação. Olha quanta coisa que você pega nessa questão aqui. Aí eu pergunto, não merece realmente ser uma questão verdadeiramente desafiante, né? Tá lá? E deixa eu explicar uma outra coisa aqui antes de continuar, que é o seguinte. Ele coloca essa restrição aqui, ó, para n. Esse n aqui, lembra que eu falei que quando a gente coloca aqui, ó, raiz aqui, né, que é chamado índice, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, não sei o quê. O n aqui, ó, ele está dizendo que esse n que está aqui é o mesmo que esse n daqui, ó, tá lá? Ele só está dizendo que ele pertence aos números naturais, tá lá? São os números naturais. Quais são o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Ele faz uma restrição aqui, ó, ele menos o 0 e o 1. O que significa? Significa que quando a gente trabalha com raiz, o índice não entra o 0 nem o 1. Aqui você coloca, aqui não entra o 0 nem o 1, tá? Aqui, ó. Então não entra o 0 nem aqui, nem o 1, nem aqui o 0, nem o 1 aqui, ó, tá? Então, ó, é só para dizer que o 0 e o 1 não entra, principalmente por causa daqui. Porque a partir daqui a gente trabalha com outros números que sejam diferentes de 0 e de 1, tá? É isso que acontece. Mas aqui pode entrar fração? Pode entrar fração. Né? Quando a gente estuda lá, dentro lá de função exponencial, quando a gente usa equação exponencial, ok? Ó, aí trabalha com radiciação, tá? Tá aí, ó, ok? Então é isso, ó, vamos lá. Colocou o 5,2 elevado a n em evidência, coloquei, abre parênteses. Aí você vai pegar cada termo desse aqui, ó, esse aqui, ó. Pega esse daqui e você vai dividir por esse, ó. Quando você pega 5,2 elevado a 2n vezes 5 à quarta dividido por esse, quando você vai dividir esse aqui por esse, você vai cortar esse com esse aqui e sobra só esse aqui, ó. Tá lá. Porque está diante de um sinal de multiplicação. Quando tem uma multiplicação aqui, ó, eu fico bem leve, eu me sinto livre para conseguir fazer a divisão, ó. 5 elevado a 2n vezes 5 elevado a quarta dividido por 5 elevado a 2n, ó, você divide esse por esse, corta, o que sobrou? Aí sobra aqui dentro 5 elevado a quarta menos, agora vamos ver esse aqui. Agora você vai pegar esse aqui e dividir por esse, ó. Corta, vai ficar 5 ao quadrado, ó. Pronto, tá aí, ó. Pronto, já fiz. Ok? O que vai acontecer agora? Olha só para você ver o que aconteceu. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Então ficou 5 elevado a 2n multiplicado com 5 à quarta menos 5 ao quadrado. Pessoal, lembrando, eu só cortei aqui só para fazer a divisão. Claro que isso aqui mantém, tá? Ó, esse aqui. Porque esse aqui se transformou nesse aqui, ó. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a raiz enésima de volta do 600, ó, 600 sobre, ó, aí vou botar raiz enésima, olha só isso aqui, pessoal, vai ficar 5 elevado a 2n, agora olha só, 5 à quarta menos 5 ao quadrado, né? O que eu vou fazer aqui?
Deixa eu botar aqui então, aqui ó, 5 à quarta menos 5 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Por enquanto não vou mexer com esses 600 não, tá? Vamos lá. Eu vou pegar 5 elevado a 2n, raiz enésima de 5 elevado a 2n. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse 5 à quarta menos 5 ao quadrado e efetuar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que, ó, aqui, ó, opa, peraí, gente, botei lá de fora o 2 aqui, ó, perdão. Tá, melhor, ó. 5 ao quadrado aqui é 25. 5 à quarta é como se fosse 25 vezes 25. Vamos lá. Se você pegar 5 à quarta, vamos lá. 5 à quarta, ele é 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, é como se fosse 25 vezes 25, vai dar 625. Menos 25 aqui, ó. Se fizer a conta, você vai ver, você vai ter uma surpresa, ó. Tá lá. Ele vai ser 5 elevado a 2n vezes, ó, 600 aqui, ó. Pronto, 600. Então, vai ficar 600 aqui, ó. Ó. Ó o que vocês perceberam. Esse 600 aqui é o mesmo desse aqui, ó. Tá lá. É o mesmo desse. Vamos lá? Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Eu vou fazer a raiz enésima de 600 sobre... Olha só. Aqui não está uma multiplicação. Tá? Aqui está multiplicação. Beleza, né? Quando aqui é uma multiplicação, vamos lembrar o seguinte. Quando você tem a raiz... Ó. Quando você tem a raiz... Ó como é que eu vou botando aqui no rodapé, né? Ó. Você tem, por exemplo, 4 vezes... 13, pronto. Tá lá. Quando você tem 4 vezes 13, pode ter uma expressão, vamos lá. Diante do sinal de multiplicação aqui, ó, só multiplicação, tá? Ou divisão. Diante do sinal da multiplicação, você pode fazer raiz quarta e separa vezes raiz assim. Você separa, ó, bota um como o outro aqui, igual no que aconteceu na divisão. Você bota raiz quarta para ele e raiz 13 para ele. Raiz quadrada de 13 aqui, ó. Você separou. Tá lá. Então, o que acontece? Você percebe aqui, ó. O que acontece? Aqui na raiz enésima, eu vou pegar, então, a raiz enésima de 5 elevado a 2n vezes, ó, aqui na raiz enésima de 600. Qual é o que percebeu aí, ó? Olha que bacana. Aqui está diante do sinal de multiplicação, beleza. Aqui não tem nada que me atrapalhando, nem um sinal de mais e menos por fora, tá? Então, significa que eu posso pegar esse raiz enésima de 600 aqui e cortar com esse aqui, ó. Quando eu corto esse com esse, só sobrou esse aqui embaixo, né? É como se fosse assim, ó. 1 sobre raiz enésima de 5 elevado a 2n. Pronto. É assim, ó, que fica, tá? Então, 1 sobre... Agora, propriedade aqui da radiciação, ó. Aqui é o índice e aqui é o expoente. Agora eu vou fazer a extração da raiz. Como é que eu vou fazer a extração da raiz aqui? Assim. Para eu extrair a raiz, eu vou pegar o que está dentro dele aqui, ó. Vou botar 5 elevado a 2n. Pronto. Eu já vou sumir com esse símbolo daqui, ó. Extrair a raiz é você pegar esse índice daqui e botar aqui, ó, embaixo do expoente, para ser o denominador dele, ó, numerador e denominador. E você percebe que ó, eu vou cortar n com n, reparou? 2n dividido por n, n com n. Então vai ficar 1 sobre... Ih, vou botar onde aqui, ó, peraí. 1 sobre, consegui, 5 ao quadrado. Sobrou, ó, esse deu o resultado, 1 sobre 5 ao quadrado. Mas é 1 sobre 5 ao quadrado. Só que lá na opção, ele coloca assim, ó. Aí você pensa, poxa, eu não encontrei esse 1 sobre 5 ao quadrado. Não tem problema. Esse 1 sobre 5 ao quadrado, ele está aqui escondido.
Ele está escondido porque se você lembrar uma propriedade aqui da potenciação, tá lá. Quando você inverte aqui, ó, aqui não é 1 sobre 5 ao quadrado, pega e inverte. Inverteu, na hora que você inverte, você vai botar o 5 ao quadrado aqui para cima, então ele vai ficar 5, inverti, ó, 5 ao quadrado aqui em cima e o 1 aqui embaixo. Quando você inverte aqui os termos, né, de uma fração, o que vai mudar é o sinal do expoente, ó. Aqui não é positivo, então ele virou negativo, ó. Pronto, ficou assim. Então por isso que a resposta é essa daqui, ó. Tá aí, ó. Pronto. Ok? Tá aí. Uma questão muito boa, né, da radiciação. Me dediquei então à parte 28/5, somente com essa questão daqui, ok? Tá? E na parte 28/6 nós vamos fazer essa questão aqui, ok? Então vamos deixar aqui separado, porque dando essa dedicação exclusiva a essa questão aqui, porque ela envolveu muitos assuntos de matemática. Então tá lá, é por isso que eu falo, novamente eu faço a reflexão. Quando a pessoa está bem preparada, tem uma base bem forte matemática, ela consegue olhar isso aqui, tudo, e vai fazendo. É tanta base forte que a pessoa tem que ela vai, ó, vai desvendando aqui, ó, tudo. É uma questão difícil? É uma questão difícil, sim. É muito complexa. É complexa quando ela não é trabalhada em sala de aula, ela precisa ser trabalhada em sala de aula, uma questão dessa, ok? Assim como essa daqui. Essas aqui não, né? Apesar de serem também bem trabalhadas para reforçar a teoria, tá? Então, cuidado, gente, eu não estou fazendo apologia, não. Claro que esses exercícios, eles são obrigatoriamente, eles têm que fazer parte para reforçar a teoria, mas é isso aqui, ó, que ele vai te dar todas as possibilidades para você fazer uma boa prova quando é vestibular, concurso, ok? É uma questão muito difícil, é questão tipo mesmo de questão de aeronáutica, marinha, exército, entendeu? Pergunta esse tipo de questões aqui, tá? Questões bem difíceis mesmo, desafiadoras. Então tá aí, pessoal, tá bom? Então foi feito aí, né, o exercício, tá bom? Sobre essa questão aqui, muito legal mesmo, né? Nota 1000 para essa questão aqui, bem desafiadora, ok? Valeu, pessoal, um abraço e até lá.